debate em bloco, né? Tá, e aí depois a gente vai fazendo, pontuando os comentários. Tá ótimo. Obrigado, Alice, Marcelo. Boa noite a todos e todas. Eu vou me desculpar, eu estou com um pouco de garganta, então se minha voz está clara, eu vou fazer o esforço para que ela saia. Tá? Não, acho que não vai mudar muito, não. Primeiro eu quero agradecer então ao professor Sérgio pelo convite. É realmente uma honra estar aqui com você e com vocês para discutir essa questão da prevenção em relação ao uso de drogas. Bom, o professor Sérgio me pediu para tentar trazer aqui uma discussão que, de fato, faça com que a gente reflita sobre essa questão. Eu vou, na verdade, ser mais provocativo do que, no primeiro momento, trazer conceitos ou trazer algum tipo de solução para a questão. Porque eu acho que a questão da prevenção, ela, por um lado, ela pode parecer muito simples. E a maioria das pessoas acaba achando que a prevenção é algo muito simples. E, por outro, a gente percebe a complexidade que é quando a gente imagina fazer um trabalho autêntico, né, de prevenção em relação ao uso devido de drogas, dependência de drogas. Bom, historicamente, a questão da prevenção mostra que prevenção é terra de ninguém. A área de prevenção ao uso de drogas é um lugar onde cabem várias posturas, desde a postura mais proibicionista até a postura totalmente liberal. O que marca também a questão da prevenção são pessoas que têm boas intenções, que têm como ideia tentar ajudar o outro. Por outro lado, essas pessoas, muitas vezes, não têm um conhecimento em relação à questão das drogas e muito menos em relação ao comportamento humano. Então, muitas vezes, a prevenção ela é colocada como essa atitude simples de dizer, diga não às drogas. Né? Boa parte dos projetos preventivos que são desenvolvidos em escolas são desenvolvidos nessa perspectiva de diga não às drogas. E claro, as pessoas têm uma intenção, né, boa. Entretanto, a gente tem clareza que esses projetos que vão nessa direção, deixa eu ver que já minha voz aqui olhando. Proetos da vida, né? Exatamente. Fim do mundo. O Proerd é um bom exemplo para discutir essa questão de uma postura, né, que entende a questão das drogas de maneira muito simplificada. A gente pode discutir isso depois. Veja, a partir do momento que eu entendo a questão das drogas nessa dimensão de sim ou não, eu estou reduzindo a complexidade do fenômeno. Até porque, eu acho que a professora Alice deixou muito claro aqui, né? Ela falou das drogas ilícitas, mas também falou da droga lícita, por exemplo, o álcool. A gente começar a pensar, então, as drogas nesta dimensão, uma dimensão que tem as drogas que são ilegais, mas tem as drogas que são legalizadas, a prevenção ela tem que dar conta disso. Então, apenas trabalhar na perspectiva de dizer não às drogas é completamente insuficiente. Primeiro, que o ser humano ele é um ser que não conhece determinação. O ser humano, né, numa certa perspectiva, ele é livre. Se começar a pensar um pouquinho quem é o ser humano, não no sentido econômico, não no sentido cultural, mas o nosso modo de estar no mundo é um modo aberto. Então, não adianta a gente pensar nessa perspectiva de falar para o outro como que ele deve ser. Quando a gente coloca para o outro que ele deve ser desta ou daquela maneira, na verdade, nós estamos alertando que existem outras maneiras. E que nós não estamos dando a chance para que essas pessoas entendam essas outras possibilidades. Então, trabalhos preventivos que têm como enfoque reduzir esse fenômeno apenas numa direção do diga não às drogas, eles fracassam. Eles fracassam. O grande problema é, bom, e aí? Como que a gente deveria então lidar com a questão das drogas?
Como seria um autêntico trabalho preventivo? Então, eu acho que o primeiro ponto é compreender a vulnerabilidade do ser humano. Nós somos vulneráveis. Todos nós aqui somos vulneráveis. E somos vulneráveis sempre, de uma certa forma, não de maneira igual. Durante a nossa vida, tem momentos que nós temos uma vulnerabilidade maior e em outros momentos da vida, uma vulnerabilidade menor. Então fica evidente que essa questão do uso de drogas, ela tem que entender esse modo como o ser humano experimenta o mundo. Tem que entender que em alguns momentos essa questão fica muito latente. Em outros momentos a gente se afasta disso. A prevenção, ela tem que caminhar nessa perspectiva de ajudar a cada um a pensar sobre a própria vida. Esse é um fato muito importante. Por quê? Porque a palavra pensar, ela está completamente desgastada. Né? Completamente desgastada. Na verdade, nós não sabemos mais pensar. O que nós sabemos fazer é calcular. Se a gente for pegar a escola hoje, que é um dos lugares onde mais acontecem os projetos preventivos, nós vamos descobrir que a escola está carente em relação ao pensar. O que a escola faz hoje, ela tenta ensinar, quando ensina, os alunos a pensar de maneira calculista. Veja, quando eu falo para vocês isso é uma coisa muito grave. Grave no sentido que eu começo a lidar com as minhas questões de uma maneira puramente racional. De uma maneira onde só a lógica calculista está presente. E eu esqueço de trabalhar, por exemplo, os aspectos afetivos. Eu esqueço de trabalhar os aspectos emocionais. Eu esqueço de trabalhar aquilo que é mais importante do ser humano, que chama projeto de vida. Se a gente for pensar, gente, aqui, né, por que a gente está aqui agora? O que fez cada um de vocês, nesse dia, né, nessa noite tão fria, vir até aqui e discutir esse assunto tão difícil? Oi? Não tem uma única resposta. Cada um aqui está trazendo um sentido. Está trazendo um projeto que, de alguma forma, faz o nosso presente ter uma força. Faz com que a gente consiga seguir uma certa direção. Veja, se for pensar nas crianças, qual é o projeto de vida de uma criança? No primeiro momento, o projeto é o brincar. É justamente o experimentar a vida. Isso funciona de maneira muito interessante com as crianças. Só um minutinho. Chegando na adolescência, o que acontece? Acontece justamente essa virada. Uma virada onde o brincar não é tão valorizado. Quem tem filhos adolescentes, olha e fala, bom, agora eles estão começando a sentir o peso da vida. Qual que é o maior peso da vida? É justamente ter a tarefa de cuidar de si mesmo, de ser independente. É interessante pensar, né, que a questão das drogas traz a dependência. É interessante fazer esse paralelo. Então, a adolescência é esse momento onde o jovem sente o peso de ter que cuidar da própria vida, ter que cuidar das suas escolhas, ser, de alguma forma, solicitado a ele que ele faça o seu projeto de vida. Vocês vão percebendo como isso vai criando um peso. E a vida começa a ser levada a sério. Justamente aí que a gente pode começar a pensar a questão das drogas. O que são as drogas? Para a gente entender de prevenção, nós temos que minimamente sair daquela posição
de que drogas estou fora. Não, drogas eu estou dentro. Até para eu entender como que funciona isso. Para eu entender o que está sendo procurado. É claro que não tem um único sentido. Mas se a gente for pensar, as drogas, elas causam alteração. Né? Uma alteração de consciência. Nesse sentido, a gente pode pensar, quando uma criança brinca no gira-gira, vocês lembram do gira-gira? O que ela experimenta? A tontura. Fica tonta. Ela experimenta uma alteração. Uma alteração no seu existir. É uma diversão. Diversão nada mais é do que se afastar de si mesmo. Diversão nada mais é do que deixar os problemas de lado. Veja, é mais raro a gente ver um adolescente brincando de gira-gira. Não que se não deixar eles não façam. Mas é mais raro. Geralmente eles estão em outros parques. Né? Em outros parques. E esses parques, muitas vezes, apresentam as drogas. E aí a gente tem que entender isso. A questão das drogas, ela pode se apresentar, nesse sentido, como uma diversão. E ela, de fato, diverte. É só pegar a bebida. Né? É difícil pensar uma festa sem bebida. Qual é a graça? Nenhuma. Né? Qual é a graça? Não tem barato? Nenhuma. Quando que vai dar barato? Só nós temos que pensar, voltando na questão da vulnerabilidade. Voltando nessa questão do que é o pensar, do que é ter a coragem de pensar sobre si mesmo. E aí que a gente começa a ter um problema. Por quê? Porque justamente na adolescência não está claro qual é o projeto de vida. Ele está sendo construído. Na verdade, o nosso projeto de vida não está claro nunca. A gente é obrigado a pensar nele e a cada dia que passa a gente vai revendo. É isso mesmo? É isso que a gente quer mesmo? É esse o caminho? Só que de alguma forma a gente tem que ter pernas fortes para aguentar esse peso. A adolescência, pensando nessa questão da vulnerabilidade, ela pode possibilitar esse desvio. E aí, o uso de uma substância pode cair no uso indevido. Né? Percebam que eu estou falando uma palavra pode. E essa palavra é muito importante. Ela é muito importante porque pode não ser também. E aí que a prevenção peca muitas vezes. Porque ela quer trabalhar apenas com o problema. Ela quer discutir com um jovem, ou né, um jovem adulto, apenas o problema. Ela não tem coragem de abrir e discutir isso de maneira mais ampla. Claro, você percebe que isso é muito sério. Né? Porque, de forma alguma, eu estou preconizando aqui a ideia de incentivar o uso de drogas. Né? Obviamente que não. O que eu estou falando para vocês é que quando a prevenção ela apenas fica presa a um sentido, o sentido do problema, nós estamos simplificando demais a questão. E a gente perde nosso público nessa hora. Bom, se a gente for retomar aqui a questão da escola, e for retomar então, aonde que a prevenção deveria ser efetivada? Eu não tenho dúvida que o caminho é a educação. Eu não tenho dúvida. E vejam, não é um projeto completamente diferente, completamente inovador. Não. Era resgatar o sentido de educar. Se a gente conseguisse fazer um movimento de resgate do que é educação, a gente estaria fazendo um excelente trabalho preventivo. O que eu entendo como sentido de educar? É o aprender a aprender. Aprender a aprender. Nós vivemos hoje numa sociedade de informação rápida, veloz.
Nós não temos tempo. Percebam como o mundo está nessa dinâmica. Nós não temos tempo. Tudo tem que amadurecer rápido. Tudo tem que ser a toque de caixa. Veja, pensar a questão de uma prevenção a toque de caixa é fracassar. Porque é algo extremamente difícil. A escola, ela deveria ser um lugar onde de fato existisse um culto ao tempo. Ao tempo, a deixar as coisas terem o seu tempo. Mas enquanto a escola estiver, por um lado, pensando no vestibular, né, uma formação completamente simplória, vestibular, ou pensando em trabalhador, a escola não vai resgatar o aprender a aprender. E é justamente por isso que o professor, quando a gente apresenta a questão preventiva, o primeiro aspecto que o professor vê é o seguinte: prevenção é punição. Eu não quero fazer isso. Eu sou um educador. Eu não quero ficar vigiando quem usa droga, quem não usa. Eu não quero ficar falando para o outro o que deve fazer, o que não deve fazer. Eu sou educador. Então, quando a gente apresenta um projeto preventivo desse âmbito mais simplificado, o professor não assume a tarefa preventiva. Por outro lado, se a gente conseguir apresentar para o professor um projeto preventivo que resgata o sentido de educar, que resgata a reflexão, o professor assume, porque ele entende que a função dele é ensinar o aprender. Ele entende que a função dele é trabalhar com o aluno um projeto de vida. Ele entende que prevenção é promover no outro o encontro consigo mesmo. Olha que coisa importante. E prevenção acaba sendo algo que faz completamente parte da educação. E é nesse sentido que eu sempre acabo trazendo que o sentido de prevenir, ele está presente no sentido de educar, quando eu entendo que prevenir é trazer a reflexão. E veja, pensar dói. Pensar dói. E quando a gente pensa, não de maneira calculista, mas quando a gente pensa de maneira meditativa, a gente se angustia. A gente se angustia. E veja, no mundo, não dá muito para se angustiar. Se tiver alguém angustiado, o que a gente faz? A gente vai lá e fala: desencana. Desencana, que a vida engana. Faz o adolescente, né? O povo não é induzido a pensar, né? Você vê que um amigo meu fez ponte aérea do Rio e veio um saquinho de amendoim na ponte aérea e está escrito: abra antes de consumir. Você vai botar um negócio para não pensar mesmo, né? E o pessoal, a informação. Posso usar? Você usa a fonte. Eles não gostam de usar as informações. Por exemplo, todo mundo compra um liquidificador, uma batedeira, um televisor. Vem um manual de instrução. Alguém lê? Então veja, pessoal, quero resgatar essa questão do tempo, que você achando que eu não tenho aqui na minha temporalidade. Se angustiar é justamente. Daqui a um minuto vai tocar o sino aí, você vai ter mais 5. Ótimo. Se angustiar é justamente ter que lidar com a vulnerabilidade. Então, nesse sentido, eu estou fechando meio que uma gestalt aqui com a gente. Né? Prevenção é aprender a aprender, do meu ponto de vista. Quando eu trabalho isso com as pessoas, eu estou ajudando a ela pensar. E a pensar... E a pensar quer dizer o seguinte, que é se colocar em jogo. Que é se colocar em jogo. Né? Não é à toa, né, pegando de novo a adolescência, que eles andam em grupo. Não é à toa. Quando eu ando em grupo, eu desapareço. Eu viro nós. Nós fazemos assim.
Nós quem? É cada um, porque nós não faz nada. Né? Não, a pessoa se esconde, porque de fato é muito difícil ser si mesmo. É muito difícil tomar essa atitude de responder por si mesmo. E é isso que é prevenção. É isso que é prevenção. É fazer cada um assumir o seu si mesmo. E aí a gente está trabalhando uma prevenção onde existe escolha. Porque hoje a gente não escolhe. Hoje a gente não escolhe. Quando o adolescente entra numa balada e escolhe beber ou Brahma, ou Antártica, ou Kaiser, ele não está escolhendo. Que já está dado. Já está dado. Está escolhendo dentro de um campo que já está dado. Prevenção é conseguir ampliar esse campo. Prevenção é mostrar que existe outras formas de se divertir. Existe a bebida, é verdade. Mas também existem outras formas. Sim, pode ser bom. Veja, pessoal. Como eu falei para vocês, né? Pensar dói. Dói mesmo. Porque faz com que a gente se angustie. E é isso que a gente tem que aprender. Quando a gente se angustia, o mundo ele se abre para nós numa outra direção. Porque daí eu me singularizo. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que eu levo a cabo a minha existência. E aí eu consigo pensar, é para isso que eu vivo? É esse projeto de vida que é o meu? E aí sim eu posso tomar uma decisão. Então, olha que coisa difícil que é a prevenção e ao mesmo tempo bonito. E por isso que é difícil fazer um autêntico trabalho preventivo. Porque a gente precisa primeiro, nós, estar aberto para essa angústia. Se eu não estiver aberto para a angústia, para pensar e para sentir, o outro também não vai estar. Eu ia parar por aqui, Silvia. E abrir uma discussão, deixa eu aproveitar. Pode ser? Pode. Pessoal, fazendo aqui um rápido resumo aí do dito, antes de abrir a palavra vida, será que você... Bom, você não tem microfone mesmo? Os dois sentados. Os dois. A professora Alice, ela falando num sentido bem prático, a experiência dela bem grande, como a do Marcelo também, me chamou a atenção sobre a questão das drogas sintéticas, das novas drogas que você trouxe no final. As polícias do mundo, isso é uma discussão que a gente já tem há 15 anos, pelo menos. Isso em termos de elaboração de políticas, vários conselhos ao qual você fez parte, eu fiz parte, coisa e tal. Então, as polícias do mundo estão focadas na repressão, claro, né? Mas vamos chamar assim de substâncias tradicionais. Maconha, cocaína, heroína, que são substâncias conhecidas do grande público, das polícias. E, por causa disso, elas fecharam o cerco nos portos, aeroportos, fronteiras do mundo todo. E por causa disso, os nossos gênios da química ligados ao tráfico, ou induzidos por ele, e há uma relação muito grande de poder, de dinheiro aí, estão produzindo as tais drogas sintéticas, né? É um fenômeno de coisa de 15, 20 anos. Se bem que o MMA não é tão novo assim, tem quase 100 anos. Mas eles estão produzindo essas drogas de desenho, né, que vêm sendo fabricadas. E, olha, eu estou faltando para mim mesmo, vou calar a boca. E outras, então, que passam mais livremente pelos aeroportos e portos porque não tem, quer dizer, o conhecimento da repressão. A repressão não tem o conhecimento disso, pelo menos não tem. Nós temos ainda que considerar aqui no Brasil, trazendo para a nossa realidade,
as cerca de mais de 15 mil quilômetros de fronteiras secas e outras tantas de fronteiras molhadas existentes e absolutamente desguarnecidas, onde passa tudo, passa criança recém-nascida contrabandeada, passa prostituição, passa carro roubado daqui para o Paraguai, para a Bolívia, que vai ser legalizado lá, e por que não droga? Passam armas, e por que não drogas? Né? Então, na realidade, dentro de tudo isso que você falou, e não foi o mais importante, acho que podemos colocar isso no pensamento da formulação da própria indícia, as drogas que entra a questão da repressão também. E Marcelo trouxe a posição assim, mais existencial, cronológica, existencial, essa questão, uma longa reflexão, uma bela reflexão acerca disso, não conheceram você como conheço, em que, trazendo para a questão prática, e não sei se vocês vão explorar isso no debate, mas é justamente o trabalho que eu fico pensando do teu mestrado e do teu doutorado. Quer dizer, essa dificuldade desse termo tão abrangente, né, prevenção, e de como você fazer isso nas escolas, na situação atual que vive o país. Quer dizer, que não chega a ser um problema dos professores, mas dos problemas das faculdades de educação, pelo que entendi, que não simplesmente, como das faculdades da saúde, da medicina, psicologia, farmácia e outros, serviço social, que não colocam essa questão em seus currículos. Quer dizer, e por causa disso, os professores se negam a trabalhar a prevenção, assim como os demais técnicos se negam a trabalhar, se negam a se formar a essa tal dessa comunidade estável, pensar a questão de drogas. Eu não sei se vocês gostariam de falar, então a gente já pode abrir para o público. Primeiro o Jordão, depois a Maria Alice. Só queria colocar uma coisa, adorei o vídeo, é uma coisa deliciosa. Você falando de prevenção me levou a me pensar na minha vida, né? Eu acho que é a reflexão. Depois de ser médico, depois de muitos anos de análise, 4 vezes por semana com análise didata, fazendo formação em Chão Rivière, com grandes amigos na PUC, dando muitas aulas, eu sou obstetra, e dando muitas aulas de psicoprofilaxia, de formação do núcleo familiar, quer dizer, eu não faço pré-natal de barrigas, mas sim faço pré-natal de famílias que estão se formando. 2 minutos. Ele me conhece, mas eu não vou ser político. Eu só queria dizer o seguinte, quer dizer, quando você fala da prevenção do professor, eu acho que não é só a prevenção do professor, quer dizer, é como é que se formam essas famílias, qual é a função de um pediatra na formação da família, da prevenção, da doença, quer dizer, e depois quem vai cuidar desse adolescente, se essas professoras estão preparadas, depois querem fazer aula de sexualidade, as professoras que estão sem preparo nenhum, inclusive com a sua sexualidade própria, quer dizer, então aí é um conflito. Então, que escola a gente vai conseguir, que terapeuta a gente vai mandar para os nossos pacientes que estão com problema de droga, se é comportamental ou fazer uma análise, que eu acho que às vezes na adolescência não cabe, por causa da urgência. Quer dizer, eu quero saber isso, quer dizer, como é que nós vamos fazer para dar mais saúde mental aos profissionais. E eu fico morrendo de medo da polícia que a gente tem. Quer dizer, eu sou daqui da Zona Sul, da Vila Nova Conceição, fui fazer um projeto de diminuição de violência em Sapopemba, fizemos uma grande festa lá com o governador, tudo, e no fim da noite a gente viu policiais drogados, sem crachá, com metralhadora pondo no peito das pessoas, e pondo as pessoas pretas e pobres. Porque as pessoas que têm, não é aqui na Zona Sul que eles vão fazer isso, eles vão fazer isso na periferia, e morrendo muita gente. Quer dizer, então, que saúde nós vamos dar no nosso governo, como intersecretarias, quer dizer, qual trabalho nós vamos poder fazer, ou vocês acham que tem possibilidade de ter luz no fundo do túnel, ou não? Aí você buscou a gente agora. Não sei se vocês preferem responder direto, cada um. Então, Alice e Marcelo. Obrigado.
Obrigado, Pedro. Sim, eu acho que, primeiro, em relação à educação, o Célio já colocou um pouco antes, mas eu quero reafirmar isso. Eu acho que enquanto que a área formativa, da formação inicial, ou seja, as faculdades, para começarem a formar o educador numa outra direção, nós vamos ter um problema muito sério. Né? Eu acho que é legal a gente pensar isso. Né? Ser professor é uma das poucas profissões que a gente passa a vida vendo alguém fazendo. Né? A gente tem aquilo que a gente chama de aprendizagem por simetria. A gente está na escola vendo um professor dando aula. E a gente aprende, quem se torna professor, muitas vezes, aprende vendo outro professor fazendo. E a gente passa metade da vida dentro de uma sala de aula vendo alguém. E se a gente passa a metade da vida vendo alguém dando aula e não falando sobre a questão das drogas, por exemplo, é uma chance muito grande de eu também não falar quando for dar a minha aula. Então, vira uma bola de neve, grave, por sinal. Então, a formação inicial ela tem que romper com esse ciclo, que eu chamo de um ciclo vicioso, para entrar num ciclo virtuoso. Né? No sentido de que uma formação que consiga trazer para o educador a área de saúde vinculada à área de educação. Porque nós estamos falando de seres humanos. Eu acho que a professora Alice falou, uma coisa que o professor Caline fala bastante mesmo, é isso mesmo. A gente tem que estudar as drogas, não tenho dúvida. É fundamental saber as drogas, classificação, os efeitos, princípio ativo, claro. Mas a gente não pode esquecer de estudar o ser humano. E estudar o ser humano não de uma maneira técnica, no sentido de entender o ser humano como a gente entende uma cadeira. Nós temos que entender o ser humano numa outra perspectiva, que é a perspectiva que ele se apresenta, né? Que é essa perspectiva que nós sentimos. Antes de pensar, a gente sente. A gente não pode perder isso. E, infelizmente, a ciência, do modo como ela foi se desenvolvendo, ela fez uma troca muito cara, do meu ponto de vista, pelo menos, não só do meu, mas de alguns pensadores. Trocou a experiência pelo experimento. E a gente pagou um preço muito caro. Não que não seja importante, né, o experimento, claro que é. Mas o problema é quando a gente começa a olhar para o ser humano e a gente começa a pensar em consertar o ser humano. A gente não conserta o ser humano. Hoje de manhã mesmo na aula na PUC eu falei isso para os meus alunos de primeiro ano. Que, né, possivelmente daqui a uns 5 anos nós vamos ter assistência técnica de ser humano. Né? Além da biologia. Que gancho. Você está falando para fazer um merchandising. Eu sou presidente da Brand, que é uma associação que discute isso. Segunda-feira que vem agora vai ter um simpósio que chama Uso de Drogas, muito além da biologia. É um simpósio aqui na Unifesp o dia inteiro. Estão convidados a participar. É um excelente simpósio com pessoas bem interessantes falando. Era bom depois no e-mail da saúde. Ele já foi, nós vamos... Espero ter respondido. Para o Felipe deixar eles falar. Bom, o que ele disse é o seguinte: em primeiro lugar, Marcelo, você me deixou angustiada. Porque é realmente uma sociedade do espetáculo, né? A gente está com uma transgressão total dos valores. E eu acho que é exatamente por aí que a gente pega. Adorei quando você falou isso, e eu acho que cada um de nós pode fazer essa prevenção mesmo. Mas a gente tem que passar por uma mudança dos nossos valores rapidamente. E a gente não consegue isso só com um olhar ou da educação ou da repressão. A gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer isso. Então, eu acho que assim, a segurança, a questão da segurança pública tem um papel fundamental. Eu dou aula para essas pessoas sobre qualidade de vida, né? E eu percebo, sabe, a angústia de profissionais, angústia. Quando você começa a falar para ele que essa modificação de estado de consciência o ser humano busca, todos nós buscamos. Todos nós buscamos. Pode ser por essa forma hedonista que a droga dá, ou por uma meditação e tal. Mas eu
embora eu veja a luz, eu acho que é uma revolução de costumes que a gente vai precisar ter. E realmente a gente faz prevenção em cada microcosmos. Você está fazendo no seu. Eu numa sala de aula, estou adorando dar aula no curso de formação de médicos legistas, delegados e tal. E vejo como assim as profissões, elas deformam as pessoas. As profissões deformam. Isso foi feito no curso de medicina e no curso de direito. Essas duas profissões, foi aplicado índices para nessas profissões e houve uma deformação, desenvolve um cinismo. Por isso que o MEC veio, isso já faz uns 10 anos, veio essa história da humanização dos cursos. Então, isso permeia toda a sociedade. Eu tentei fazer um trabalho de educação na escola dos meus filhos, porque era muito caro, eu queria bolsa de estudo. Então, falar de drogas e tal, como que ia falar de drogas? Eles fizeram uma coisa boa, eu achei, no Colégio de Veracruz. Eles inseriram a questão das drogas nas disciplinas, e aquilo foi um projeto interessante, sabe? E eu falava bastante com pais e tal, e eu falava um pouquinho, iniciava assim, eu um monte de pena de pipoqueiro de escola e tal, porque eles ficam iniciar todo mundo, né? E está provado, gente, a criança educada, o projeto Moinhos de Vento, lembra disso? Então, essas pequenas experiências, quando você oferece, até a Bia, uma pesquisadora da PUC mesmo, ela falava que o slogan não tinha que ser esporte não é droga, pratique, sim, cultura não é droga, pratique. Realmente, eu vejo luz, mas eu acho que a gente tem que passar por uma revolução muito importante nos nossos valores. E a gente não chega lá se não for com todos os atores apostos e se angustiando muito. Isso. A Maria Alice. Já está próximo. Bom, também gostei muito das apresentações. Eu acho que o que é bom da apresentação dos dois é que amplia a maneira da gente pensar essa questão da lei. Uma das coisas que eu acho interessante que você trouxe aqui é que a lei, na hora de que ela é aplicada, quer dizer, que ela é reformulada, em vez dela ampliar, ela votou ao contrário, né? Quer dizer, passa a ter uma outra visão que, em vez de ajudar, atrapalha, né? E a outra coisa que eu fiquei pensando aqui, dá para pensar em muitas coisas, e prevenção, para mim, acho que é uma das coisas mais importantes nesse trabalho, é que um amigo meu me ligou um dia, ele falou assim, eu estou muito angustiado, muito chateado, você acha que eu estou em depressão? Porque tinha morrido lá o pai do noivo da filha dele. E eles eram da mesma idade, o casamento estava para ser, logo ia acontecer. E ele me contou lá a situação, e eu falei, não, eu acho que você está triste, está certo, você está triste, porque é uma situação complicada, né? E daí depois ele ligou para mim e falou assim, eu também conversei com um psiquiatra meu, sabe o que ele me disse? Bicho, você não precisa de remédio, você está na fossa. Eu achei isso engraçado, né? Bom, né? Ainda bem que foi um psiquiatra saudio. É normal, mas olha a situação, né? A outra coisa que eu queria pensar um pouco, uma pacientezinha minha, de 13 anos, 12 anos, a coisa que ela sempre responde é, não sei porque eu não faço, não sei porque eu não estudo. E às vezes eu pergunto, o que você acha disso? Não sei. Como foi o seu final de semana? Não sei. Como você não sabe? Eu tenho preguiça. A palavra preguiça é o que ela mais me fala. Olha que interessante. Então, eu acho que na sociedade que a gente vive, eu também concordo que as escolas, elas não são mais escolas, né? Elas são um despejar de informação, sabe? E que não tem mesmo essa coisa, a criança não se apropria daquele conhecimento, ela fica de fora. E não ficar de fora, quer dizer, a droga também te faz um pouco, pô, então eu preciso de um prazer, então eu vou ficar de fora, eu vou continuar de fora, né? E num momento que a gente vive também de muito consumo, né? O consumismo, eu preciso consumir. E a angústia não pode existir também. Né? A criança começa a sentir alguma coisa, o pai vai lá e compra, o pai vai lá e resolve de outra forma. Não existe mais a possibilidade de ficar triste, de não ter. Né? Então, eu acho que assim, eu só estou pensando um pouco nisso, mas eu acho que também, se vocês não pensam, quer dizer, tem a ver, na hora da gente conversar com esses professores,
a gente vai ter que conversar não só com os professores, a gente vai ter que conversar com os pais, a gente vai ter que conversar com o pediatra, né? Cadê aquele pediatra que é o pediatra da família, praticamente, né? Eu acho que é uma reformulação muito grande. Para mim, a droga, ela resume uma série de coisas que se a gente começar a falar aqui, vamos ficar 2 horas e meia falando, no mínimo, mas acho que ela demonstra um pouco, muito, o que está acontecendo na nossa sociedade. Então, eu acho que é difícil, quer dizer, um trabalho que a gente vai ter que empreender, e quando a gente discute, né, Sérgio, quer dizer, a gente vai ter que provavelmente colocar nesse saco todas as secretarias para participar desse projeto, né? Que é um empreendimento difícil, mas que precisa começar, né? Um seio familiar mesmo, né? As secretarias sem os zeros. Sem os zeros. Certas posturas de pais, né? Eu, por exemplo, estava em Peruí e eu tenho um amigo meu que era dono de empinar pipa, um homem de 60 anos empinando pipa. Deixa, ele gosta, né? Aí veio o menininho lá, Chegou a droga. todo doido. Não, ele ficou doido, ele pegou, deu uma pipa pro menino. Ele deu, o menino foi embora, daqui a pouco o menino voltou pro pai. O senhor deu essa pipa para ele? O que está afim do novo? Então, o senhor deu essa pipa? Eu falei, não, eu dei para ele. Ah, porque ele falou, eu não acreditei. Quer dizer, o pai foi constatado. Ele trouxe uma coisa para casa e ele não tinha dinheiro para comprar. De onde você pegou isso? Sim. Né? Então, tem a postura dentro da família, né? E eu acho que isso é o começo, né? Isso é a formação, né? Começou ali, né? Marcelo, Maria Alice, você Ela fez uma reflexão, ela fez uma pergunta. não foi uma pergunta. Foi uma reflexão. O que vocês acham? Comentar rapidinho assim. Rapidinho. Você viu só, Maria Alice? Tem que ter tempo, né? Acabei de discutir o tempo, tem que ter paciência. Assim, acho que na tua fala, uma coisa que eu até queria ressaltar é que, além de consumidor, que realmente o mundo moderno nos coloca nessa posição, acho que tem um outro mecanismo muito importante. Nós somos consumidor e somos consumidos. Acho que é muito importante a gente conseguir ter essa clareza, né? Ou seja, a gente, enquanto seres humanos, a gente começa a fazer parte de uma grande máquina que é o mundo. A gente começa a fazer parte dessa máquina. A gente é uma peça. Então nós consumimos e ao mesmo tempo somos consumidos. Então no consultório eu recebo realmente constantemente pessoas querendo ajuda porque não estão aguentando a vida que levam. Estão sendo consumidas a tal ponto que querem um terapeuta, querem uma medicação, querem alguma ajuda para dar conta da pressão que sente, do estresse que sente. E claro, daí, da forma como eu trabalho, a pergunta que vem para mim é assim, mas essa vida que você quer para você, o que está acontecendo? Que escolha é essa? E aí começa toda uma reflexão muito difícil. Porque a pessoa nem consegue perceber que, olha, é uma escolha. É difícil pensar isso, não é? A gente vai falar assim, mas você está falando isso porque você tem a vida ganha. Não, não é nessa direção. Não é nessa direção. E sentir esse peso, eu acho que daí começa, de fato, uma prevenção autêntica. Quando eu consigo sentir o peso. Senão, eu me desresponsabilizo. Acho que nosso mundo está muito pautado por isso. Né? Todo mundo não se sente responsável por nada. Que no fundo nós não queremos uma questão ética. Que no fundo não queremos uma questão política. Sem sombra de dúvida. Isso é a reflexão de todos nós mesmos. Mas que elementos que a gente tem? Eu acho que não é nem multi, é trans, sabe? Não tem como. E a gente, você falou do nós, né? O que acontece? No individual, estamos todos angustiados. E no nós? O que nós estamos fazendo no nós? Quanto que cada um dá do seu quinhão de tempo para ir para as questões partidárias, para ir discutir essa questão? Como estão fazendo? Eu moro do lado onde aconteceu aquele acidente. Os amigos desse menino estão fazendo lá um trabalho que todos nós teremos que estar fazendo o tempo todo. Quantos acidentes como esse acontecem? Isso faz parte já. Parece que é como uma criança que, eu lembro disso, os meus filhos falavam assim, todo mundo dirige, por que eu não posso dirigir? Porque você não tem 18 anos.
Existe uma lei e ela tem que ser cumprida. Mas não, você não tem 18 anos. A hora que você tiver 18 anos, você vai dirigir. Por quê? Porque a escolha é individual. Mas existe um coletivo a ser respeitado. E esse coletivo, quem faz as regras somos nós. Então vamos discutir o que nós queremos com isso. Todo mundo está sabendo que o narcotráfico é que mata muito mais. Então vamos discutir essa questão. Vamos ser cidadãos também. Eu estava falando para o Sérgio quando estava vindo para cá. As pessoas querem saber o que se acha, libera, não libera, libera, não libera. Sabe, quanto que eu me coloco nessa questão, enquanto cidadão, enquanto profissional solar, né? Mas enquanto eu acho a gente realmente não sair desse... enquanto a gente não tiver assim a visão do outro, né? Que é o outer, a gente realmente não... Isso você faz na família, isso você faz na escola, isso você faz no ambiente de trabalho, dentro do outro, assim, em qualquer lugar, em qualquer lugar. Uma vez eu fui numa palestra em 1992 de um antropólogo dizendo por que o êxtase seria a droga do século XXI. E ele falou o seguinte, que a droga, porque é muito interessante esse estudo antropológico, cada época tem a sua droga, né? Então a gente está vivendo os reflexos da época da década de 90, que é o speed, produz a faça, que é a época do estimulante, a cocaína, tarará. E ele disse que a droga do século XXI seria o êxtase, porque o êxtase promove uma sensação de amor coletivo, né? Então ele tem aquela coisa ele na verdade ele não é um alucinógeno, ele é um entactógeno, né? Ele propicia as interrelações. Então ele disse isso, que a gente viveria uma crise ética e nas relações interpessoais a ética está totalmente comprometida, na rua, no ambiente de trabalho e tal, e o jovem entra num local, num templo, onde ele coloca um comprimido na boca, que é uma prática socialmente aceita, né? E aí muda totalmente.